Sotórios é o terceiro continente desse mundo de gelo e fogo criado pelo George. A gente sabe pouquíssimo sobre esse continente, acredito que de propósito, mas o que a gente já sabe são coisas bem tenebrosas. Como sempre, vamos à localização. Sotórios está bem aqui embaixo, tá? Perto das Ilhas do Verão e da Península de Valíria. É um continente supostamente gigantesco. Algumas fontes alegam que chega a ser maior que o Westeros, outras de que não é maior do que uma ilha, outras afirmam que não tem fim. Por que as fontes variam tanto? Porque esse continente não foi 100% mapeado, só a costa norte foi mapeada. Dizem que o povo das Ilhas do Verão conseguiu mapear o sul de Sotórios e que eles mantêm essas informações guardadas a 7 chaves. O Império Giscari acreditava que Sotórios não era maior que uma ilha grande. Porém, durante a Era de Valíria, uma valiriana, Jennara Bellaris, voou por 3 anos em seu dragão tentando ver Sotórios de cima e chegou o momento que ela resolveu voltar para Valíria porque ela não conseguia encontrar o final do continente. Ela estava montada no dragão, tá? A Jennara acreditava que Sotórios era tão grande quanto Essos, mas muita gente acredita que Sotórios fica mais ou menos do mesmo tamanho, um pouco maior que o Westeros. De qualquer forma, a gente não sabe o tamanho real nem de Essos, nem de Sotórios. Nem mesmo de Westeros a gente sabe. Mas Sotórios é descrito como um continente tomado por pestes e selvas e animais peçonhentos. Como eu falei, só a costa norte de Sotórios foi oficialmente mapeada e na costa existem algumas cidades muito antigas que hoje em dia são ruínas, mas todas elas têm um passado bem esquisito. As cidades são Zametar, Gogossos, Gorosh e Iyen. Vou falar bem por cima de todas essas cidades, mas em específico a cidade de Iyen, ela é bem curiosa porque dizem que ela é mais antiga que o tempo e ela foi construída com aquela tal pedra preta oleosa. Já a cidade de Zametar foi construída pelo Império Giscari, hoje em dia ela está em ruínas e a selva está tomando de volta todo o território da cidade. E um fato curioso é que quando a princesa Niméria fugiu de Essos, ela passou um tempo em Zametar com o seu povo. Gogossos e Gorosh também foram construídas pelo Império Giscari, mas depois que o Império ruiu para o Império Valeriano, Gorosh também se acabou e Gogossos foi conquistada pelos valirianos. Mesmo depois da perdição de Valíria, Gogossos continuou seguindo com a vida. Eles herdaram muitos dos conhecimentos de Valíria e eram considerados até a 10ª cidade livre, mas a população de Gogossos, um tempo depois, foi acometida por uma doença seríssima que acabou levando 9 em cada 10 homens que moravam na cidade. Falando em doenças, Sotórios é muito conhecido por as suas pestes. Eu vou ler algumas aqui só para vocês terem uma ideia do tanto que é zicado esse lugar. Tem o sangue fervido, a febre verde, podridão doce, pasta bronze, morte vermelha, escama gris, perna castanha, verme do osso, desgraça dos marinheiros, olhos de pus e gengiva amarela. Tá bom pra vocês? Essas doenças são, obviamente, fatais. Inclusive, Nath, que é a ilha de onde vem a nossa querida Missandei, é conhecida também por uma doença muito cabulosa que só quem é de fora da ilha que acaba contraindo. Então, por isso que essa ilha não pode receber visitante, porque senão se você pisa lá, você morre. Os habitantes de Sotórios são conhecidos como os homens tigrados, porque eles têm a pele tigrada de marrom e branco, eles têm o corpo bem parrudo, uma testa meio inclinada, um nariz que parece focinho, e são descritos como guerreiros muito ferozes pelos Giscares. Também dizem que existem vampiros brancos nas selvas de Sotórios, e quanto mais ao sul você desce, mais selvagens ficam os homens. Pra ser sincera, a descrição de Sotórios para mim parece muito as aulas de história, quando a gente aprendia sobre como os europeus viam os africanos e os nativos do continente americano, porque eu acho que é muita coisa exagerada, sabe? É óbvio que um continente tomado por selva e florestas muito úmidas vai ter doenças e parasitas e pestes que não são muito comuns para
cidades e continentes que não têm o mesmo clima. A forma como os habitantes também são descritos me soa muito eurocentrista também. É uma visão muito concentrada na ideia de pessoas que eles tinham na época, sabe? Então, eu não consigo levar muito a sério algumas descrições de Sotórios, porque para mim soa como exagero, como é o diferente. Eles descrevendo o diferente, sabe? Mas tem uma coisa bem curiosa de Sotórios, além de tudo que eu já falei, né? Os animais, que eles são bem estranhos e muito grandes, tem basiliscos. Inclusive, quando o Balerion foi supostamente para Valíria, tem muita gente que acredita que na verdade ele foi para Sotórios e ele foi atacado por um animal muito grande. E Sotórios seria tipo um wyvern, que é uma variação de dragão, mas que não voa. Não vamos nos esquecer das moscas, que transmitem uma doença fatal, e serpes malhados, e aranhas pintadas, horríveis. E a água potável também não é saudável, porque tem parasitas que podem acabar te matando. Enfim, é um lugar muito insalubre. Enfim, tem muito mais coisa, muito mais animais bizarros em Sotórios. Mas vocês já conheciam esse continente? Já tinham ouvido falar das doenças peçonhentas, dos animais peçonhentos? Tem mais algum lugar desse mundo de Gelo e Fogo que vocês querem conhecer mais? Deixem aí nos comentários.